Fala galera, beleza? Professor Cauã aqui. Vamos para a nossa aula de física do terceiro ano. E o nosso tema, aí continuando o nosso estudo sobre campo magnético, né? Sobre magnetismo, a gente vai falar sobre campo magnético produzido por uma espira circular. Vamos lá. Só para dar uma relembrada aqui no que a gente viu, a gente estava falando aí a respeito de campo magnético, e aí a gente falou, né, que o campo magnético ele poderia ser produzido naturalmente, né, pela magnetita, por exemplo, né, e que era um composto ferroso, né, e a gente falou aí também que ele poderia ser produzido pela corrente elétrica, né, e aí a gente escreveu uma expressão para um fio, né, então para um fio retilíneo, que era a seguinte: o campo magnético B era igual a μ0 vezes a corrente dividido por 2π vezes a distância R, certo? Então, por exemplo, se eu queria o campo magnético num ponto P aqui, ele está a uma distância aí, R, o campo magnético ele vai ser justamente essa relação aqui, vai ser a corrente dividida pela distância, basicamente, né? Onde μ0, ele era quem? Ele era aquela nossa constante lá, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Certo? Beleza. E a gente trabalhou com essa expressão aí, né? Resolveu um exemplo. A gente conversou um pouquinho sobre isso e resolveu um exemplo. Bom, qual que era o outro detalhe aí? Quais eram os outros detalhes? O B era dado em Tesla, certo? A distância sempre era em metros. Claro, minha corrente então em ampere. E eu tinha campo ou corrente saindo do meu plano e entrando no meu plano, certo? Então, essa era a nossa representação vetorial, né? Se a gente relembrar aí o que são vetores, né? Essa seria a nossa representação. Ah, por que eu não representei assim? Porque ele está saindo, né? Como se eu olhasse essa seta aqui, por aqui, né? Como se eu estivesse olhando ela daqui, ó, de frente, né? Bom, então isso aqui basicamente resume o que a gente viu, né, a respeito de corrente elétrica produzindo campo magnético, certo? O que a gente vai falar agora? A gente vai falar de um exemplo, né, onde a gente utiliza a corrente elétrica produzindo campo magnético, só que agora a gente está formando uma espira. Por quê? Essa espira ela vai ser uma espira circular. Poderia ser uma espira quadrada? Poderia. Poderia ser uma espira retangular? Poderia. O que vale para isso aqui, né, para a espira circular, vale com certeza para a espira quadrada e para a espira retangular? Não necessariamente. O fenômeno da corrente elétrica produzindo um campo magnético é o mesmo, porém a expressão que determina esse campo magnético para a gente, ele é diferente, certo? Então, o que a gente vai analisar principalmente aqui? Primeira coisa, minha corrente elétrica ela está percorrendo essa espira, né? Então ela vem por aqui, ó. Isso aqui é a minha corrente elétrica. Enquanto isso, o meu campo magnético ele tem que estar respeitando a minha regra da mão direita, que eu mostrei para vocês, né? E agora colocando o nome dela aqui, a regra da mão direita. E o que quer dizer isso? Quer dizer que o meu campo magnético ele vai circular aqui a minha corrente elétrica. Então, por exemplo, para todos os casos aqui, o que está acontecendo com o meu campo magnético? Ele está saindo aqui de dentro, certo? E ele está entrando do lado de fora, certo? Então, é isso que acontece quando eu tenho uma espira circular. E por que a gente está estudando só uma espira circular? Por que a gente não estuda várias? Porque a gente tem que dar um passo de cada vez. Então isso aqui é a ideia que precede, por exemplo, as bobinas
certo? As bobinas estão presentes, por exemplo, nos transformadores de computador da casa de vocês, estão presentes nos componentes eletrônicos aí, geladeira, micro-ondas, tudo isso tem alguma bobina lá, certo? Solenoides vão trabalhar ideias parecidas com o da espira circular, né? Vão extrapolar isso aí. E os toroides, por exemplo, né? Então, são exemplos que partem daqui, partem dessa ideia aqui, para chegar, né, nessas ideias aqui que a gente vai ver depois. Então, para uma espira circular, sempre a gente vai olhar qual que é a distância que é a mesma distância de todos os pontos. Como assim? Existe um ponto que de qualquer lugar que eu sair, eu vou chegar nesse ponto. Ó. É o quê? É o centro da espira. Nesse ponto aqui, eu consigo calcular o campo magnético. Por quê? Porque ó, se eu pegar daqui e chegar nesse ponto, ele está mais longe que esse, mas ele está mais perto desse. Certo? Então esse aqui é o ponto médio aí, né, da minha espira. Certo? Então eu poderia dizer que minha espira ela tem um raio R, certo? Igualzinho eu falei lá da distância para um fio retilíneo. E aqui eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que o campo magnético, vou relembrar aqui o campo magnético no fio para a gente fazer uma comparação, ele era μ0 2πr, né? Para o fio retilíneo. Agora eu vou ter a expressão para uma espira, certo? Vai ser o quê? Vai ser μ0 e 2R, certo? Então a expressão aí está mudando o quê? Minha expressão para minha espira circular. Ela está mudando aí que eu tenho agora campo magnético no centro. Né? E aqui, esse campo magnético, a gente está analisando o centro da espira, certo? Então a gente está analisando esse ponto aqui central, ou seja, na distância R, certo? E aí a gente pode sempre observar, se minha corrente ela vem de cá, o meu campo está saindo, se ela vier de cá, meu campo ele vai estar entrando, né? Então tem essas diferenças, tem que observar bem. Agora o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar a nossa fórmula aí, né? Nossa equação, para pensar o seguinte: uma espira circular de raio 20 centímetros, conforme a figura, percorrida por uma corrente de intensidade 5 A. Qual o módulo, ou seja, qual o B e o sentido do campo magnético? Então, ó, o sentido a gente já falou. Eu venho com a minha corrente aqui e conforme ela vai percorrendo, ela vai formando um campo magnético para fora aqui, né? Saindo, né? E do lado de fora? Do lado de fora ele está entrando, certo? Para esse caso. Ah, e se eu tivesse aqui, ó? Se eu tivesse aqui o contrário, se eu tivesse a corrente vindo desse lado aqui, corrente I vindo desse lado e saindo desse lado, o que estaria acontecendo? Bom, então para esse caso, aqui estaria entrando e de cá saindo, certo? Então, é uma questão de perspectiva. A gente precisa ter noção da perspectiva. Agora vamos ver aqui, uma espira circular de raio 20 centímetros. Então, o raio é 20 centímetros. Percorrida por uma corrente I de intensidade 5 amperes. Qual que é o módulo do campo? Bom, o campo magnético ele é dado por quem? μ0
vezes a corrente dividido por 2R. Tranquilo. Quanto que vale o μ0? μ0 vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Certo? Então vamos substituir bonitinho aqui, né? O μ0 vale 4π vezes 10 a menos 7. Minha corrente vale 5 ampere. E meu raio vale 20 centímetros. 20 centímetros vale, em metros, 0,2. Certo? Então vamos trabalhar aí bonitinho, né? Ó, 4 vezes 5 dá 20. Π. Né? Vamos lá de novo. 4 vezes 5 dá 20π. Vezes 10 a menos 7. Dividido. E aqui 2 vezes 0,2 dá 0,4. Beleza. Então, ó, meu campo B, que vai valer o quê? 20 dividido por 0,4, a gente pode escrever da seguinte maneira. 20π 10 a menos 7. 4 vezes 10 a menos 1. 20 dividido por 4 dá 5. Π. Agora, ó, eu posso passar esse cara aqui para cima com sinal contrário. Então vai ficar o quê? 10 a menos 7 mais 1. Isso aí a gente já viu, né? Como faz. Então 5π 10 a menos 6 Tesla. Ah, e o π? O que eu faço com ele? Eu posso deixar esse resultado em função de π. Ou, o que eu posso fazer? Meu campo magnético ele é 5 vezes 3,14, né? O valor de π lá da matemática, 10 a menos 6 Tesla, né? Então, ó, se a gente fizer essa conta aí, 5 vezes 3 vai dar 15, 5 vezes 14 vai dar 70. Então, vai dar 15,7 10 a menos 6 Tesla. Ou ainda, meu B pode ser 15,7 microtesla, né? Então, todos os resultados aqui são iguais. A gente pode ver que os números são diferentes, mas eles são resultados numericamente equivalentes, né? A gente só está ou colocando o π ou colocando o resultado completo. Isso aí, para mim, né, quando vocês forem resolver os exercícios, vai ser indiferente. Vocês podem usar a maneira que vocês quiserem. Vocês podem colocar, se não for de marcar X, é lógico, né? Se não for uma questão objetiva, vocês podem usar da maneira que vocês quiserem, mas saibam trabalhar com as duas maneiras. Então, pessoal, sobre espira circular, o que a gente tem para ver é isso. Podem ver que é bem simples, é bem tranquilo de trabalhar, né? Não tem muito segredo, a gente só precisa analisar, fazer uma análise aí bem bonitinha a respeito da direção, ó, direção saindo do nosso plano e direção entrando, sentido, né, direção e sentido entrando aí no nosso plano. Então, feito isso, calcular o módulo não é muito tranquilo, não é muito difícil, tá? É bem tranquilo. Certo, pessoal? Boa sorte então nos exercícios. Os exercícios estão bem parecidos com esse que eu deixei aqui para vocês, né? Não é algo muito difícil. E qualquer dúvida, estamos aí. Até mais.